Olá, boa noite. Férias escolares e muitas crianças acabam ficando mais tempo em casa. E é aí que os pais precisam redobrar os cuidados para evitar acidentes domésticos. A gente fala também do Hemocentro de Uberlândia, que está precisando de doações de sangue. E ainda a dependência em games agora é considerada pela OMS como distúrbio mental. No estúdio tem conversa com um especialista que vai falar sobre limites na era tecnológica. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Criança em casa ou na rua, principalmente agora neste período de férias escolares, é sinônimo de atenção em dobro para evitar que os momentos de lazer se transformem em problema. Aqui é quase o tempo todo assim, para lá e para cá. Os gêmeos Gustavo e Guilherme, de 4 anos, só param para dormir. Carro grande. Bicicleta. Enquanto o Gustavo e o Guilherme brincam, a mãe não tira o olho. Carla conta que sempre foi muito cuidadosa em casa para que os pequenos não se machuquem. Essa divisória foi feita quando os gêmeos eram menores, para não entrarem na cozinha. Carla diz que também não deixa nada no chão que possa causar acidente. O material de limpeza, por exemplo, fica guardado em outra área, onde as crianças nem têm acesso. Estou sempre atenta, no caso, ao dia a dia deles, sempre atenta às coisas que ficam no chão. Não deixo nada ao alcance deles, produto de limpeza, que é uma das coisas mais complicadas, né? Às vezes o bebê ingere. Então, desde que eles eram pequenos, eu tenho muito cuidado com eles. Criança em casa, principalmente no período de férias escolares, é sinônimo de cuidado redobrado para evitar acidentes. Segundo o Corpo de Bombeiros de Uberlândia, queda da própria altura, intoxicação, queimadura e choque foram os acidentes domésticos mais comuns envolvendo crianças nos últimos 2 anos. Os dados mostram que em Uberlândia, no ano de 2016, 851 crianças sofreram queda da própria altura. No ano passado, esse número subiu para 1.065. Em 2016, foram 7 ocorrências com choque e 6 em 2017. Já a intoxicação representa 79 acidentes, número que subiu para 88 ocorrências em 2017. E 13 acidentes envolvem queimadura, número que também subiu para 17 no ano passado. A cozinha é um ambiente que oferece o maior número de pontos de risco, principalmente acidentes com queimaduras, intoxicações e cortes. Além da cozinha, você pode ter a área ao redor da cozinha, queimaduras também e choques elétricos. Apesar de alguns acidentes acontecerem dentro de casa, o alerta vale também para fora do ambiente doméstico. Com o calor que tem feito nos últimos dias, o que algumas crianças mais querem é piscina. Neste clube, por exemplo, o movimento aumenta no período de férias. Durante todo o mês de janeiro de 2017, passaram por aqui 132 crianças de 0 a 12 anos. Só nos primeiros 14 dias de 2018, já são mais de 180 crianças frequentando o clube diariamente. Este guarda-vidas pede que os pais ou responsáveis fiquem de olho nos pequenos e estejam atentos principalmente quanto à profundidade das piscinas. Trazer um colete salva-vidro, as boinhas de segurança, não deixar as crianças sozinhas, perguntar. Chegar, por exemplo, principalmente se for visitante, chegar na área, perguntar a profundidade, observar o local mais seguro para a criança estar tomando banho, para estar se divertindo, né, para evitar o acidente, né? E a gente sempre fica em pontos estratégicos, a gente sempre estamos orientando, sempre estamos observando bastante aonde que a criança está, se ela está perto de um local profundo ou não. A gente sempre pergunta se a criança sabe nadar ou não, se está acompanhada com o pai, se o pai está próximo ou não. Para não estragar as brincadeiras de criança, basta ter cautela. Tem acidente por material pérfuro cortante, os utensílios domésticos afiados também, sem o acesso às crianças, né, que eles não tenham acesso às crianças. Longe da cozinha, você pode ter também queimaduras por ferro elétrico, algum descuido que a criança se aproxime do ferro elétrico, e também queimaduras por choque elétrico, se a criança introduzir algum utensílio, alguma coisa nas tomadas da residência. Você sabia que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas? E no período de férias, as doações costumam diminuir e o estoque do Hemocentro de Uberlândia fica em baixa. Mas algumas pessoas têm feito a diferença e acabam sendo inspiração.
Pedro tem apenas 16 anos e mesmo tendo a idade mínima para doar sangue, ele ainda não tem o peso necessário. Mas exemplo e inspiração na família é o que não falta. Ele mostra a placa que o pai ganhou do Hemocentro após completar 50 doações de sangue. Eu acompanho ele aqui desde pequenininho, desde a minha infância, mas eu nunca doei. Mas futuramente eu vou querer doar, só preciso ganhar um pezinho. E eu acho uma atitude muito bonita, muito honrosa, em saber que está ajudando outras pessoas sem nada em troca, assim, tipo, dinheiro, esses negócios. É só pela atitude. Eu imagino que deve se sentir bem, saber que está ajudando tantas pessoas há tanto tempo, com um recurso tão escasso e valioso que pode salvar uma vida. Volney é doador há mais de 20 anos. No início, foi apenas um ato incentivado pelos procedimentos que envolviam o alistamento militar, mas depois se tornou um hábito na vida do motorista. Eu comecei em 1994, né, para o Exército, doação obrigatória do Exército. Aí depois disso eu continuei doando, achei muito legal, muito bom ajudar. E 3, 4 vezes por ano eu venho doar, e já tem 24 anos. A placa que recebeu foi uma homenagem inesperada e que demonstra a importância de dedicar um tempo para doar. Me ligaram para vir receber essa homenagem, muito feliz mesmo, e espero que outras pessoas façam o mesmo. Atualmente, o Hemocentro de Uberlândia conta com mais de 190 mil doadores cadastrados, mas o número de pessoas que comparece regularmente acaba sendo menor, principalmente em alguns períodos específicos. Normalmente em períodos de férias, feriados prolongados, em época de frio, são épocas que tradicionalmente a gente tem uma queda maior no número de doadores. E agora nós estamos no período de férias, então já é mais ou menos esperado que nesse período a gente tenha uma diminuição de comparecimentos. O gerente técnico do Hemocentro afirma que todos os tipos sanguíneos são necessários, mas o estoque de bolsas do sangue O negativo está mais reduzido e desde semana passada é o que mais precisa de doadores. A questão do O negativo é que a pessoa que é O negativo só pode receber sangue O negativo. Ele não pode receber outro tipo de sangue. Além disso, quando tem algum acidente grave e que não tem tempo hábil para fazer a tipagem do paciente, enquanto a gente aguarda a tipagem, a gente usa o O negativo. Então são essas além disso, o número de pessoas doadores O negativo também é baixo. Kaique é de Monte Alegre de Minas, mas vem a Uberlândia com frequência. Ele conta que na maioria das vezes que está na cidade, também aproveita para vir doar sangue. E a primeira motivação foi bem especial. Foi para ajudar um amigo meu, que ele necessitava da doação de sangue e sempre os hospitais falavam para ele que não tinha bolsa suficiente, sempre que não era suficiente, e ele sempre precisando muito, porque ele tem anemia falciforme e necessitava da doação. Aí a primeira vez até eu achei meio desagradável a agulha, mas hoje eu dou frequentemente, a cada 3 ou 5 meses. Até hoje eu nem dou mais para ele, eu dou só para quem precisar, doação normal. Quem deseja ser um doador precisa ficar atento às principais condições. É necessário trazer um documento de identidade oficial, né, com foto, por exemplo, carteira de habilitação, identidade ou de conselho, né? Tem que pesar mais de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, centro que entre 16 e 18 precisa da autorização dos pais. Entre 60 e 69 só pode doar se já tiver doado alguma vez antes dos 60 anos. Não deve estar com nenhuma doença, está gozando bem de saúde, não deve estar com gripe ou infecção recente, que não tenha doença sexual transmissível pelo sangue, né? E lembrando que no mês de janeiro, o Hemocentro de Uberlândia fica aberto para doação de segunda a sexta, de 7 da manhã às 11h30. Na segunda e quinta, também atende a população no período da tarde, de 2 às 5. E funciona no último sábado do mês. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já.
Hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e em outros municípios nesta quinta-feira. Em Uberlândia pode chover à tarde. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 28 graus. Em Estrela do Sul, céu claro, com poucas nuvens e sem nenhuma possibilidade de chuva na quinta-feira. A mínima é de 22 e máxima de 31 graus. Também não há possibilidade de chuva em Patos de Minas. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Monte Carmelo, a quinta é de sol durante todo o dia. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 21 e máxima de 30 graus. Não deve chover em Coromandel. O dia será de sol. A temperatura mínima é de 20 e máxima de 29 graus. O Programa Institucional de Apoio à Cultura, PIAC, está com 2 editais abertos, um para ações culturais propostas por estudantes de graduação e outro para propostas de docentes e técnicos. E para saber mais sobre essas oportunidades, eu converso com o diretor de Cultura da UFO, Alexandre Molina. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado também. Esse PIAC tem tido um feedback positivo, né? Conta pra gente qual que foi. Sim. O PIAC, ele de algum modo tem contribuído para ampliar o espaço de difusão da produção artística e cultural da comunidade universitária. Então, o docente, o técnico, o estudante, ele tem apresentado possibilidades de desenvolvimento de projetos culturais. Esses projetos têm sido acolhidos pelo programa e o programa tem possibilitado a realização dessas ações. No ano passado, nós realizamos 28 projetos ao longo do ano e a maioria deles desenvolvido por estudantes. E essa talvez seja um diferencial importante da gente destacar. O PIAC, além de fomentar a produção do professor e do técnico da UFO, ele fomenta também a produção cultural do estudante. O estudante ele passa a ser protagonista da sua ação cultural. Ele pode inscrever o seu projeto, ele executa o seu projeto, ele que faz o acompanhamento direto do seu projeto, sem a necessidade de um acompanhamento de um professor ou de um técnico. Então, é uma forma de darmos autonomia para a produção artística e cultural do estudante da UFO. O PIAC é necessário porque a UFO tem uma produção cultural muito grande, né? Como você estava dizendo, né, Alexandre? Em todas as áreas. Exato, não é? Exato. No campo da cultura, de um modo geral, nós temos muitos agentes culturais dentro da universidade. Não apenas por termos um Instituto de Artes, com 4 cursos na área das artes, dança, teatro, música e artes visuais, mas também por termos uma comunidade cultural muito ativa dentro da UFO. Então, nós tivemos projetos na edição anterior, por exemplo, que dialogava com diversas áreas, não apenas com as artes, mas também nós tivemos produção de documentários específicos sobre projetos de cultura específicos da universidade, publicações de catálogos e livros com temáticas das mais diversas no campo da cultura. Produção bem diversificada, né? Exato, bem diversificada. Então eu acho que a gente conseguiu, de algum modo, dar um pouco mais de visibilidade para a produção artística e cultural da universidade. Para quem tem interesse, por exemplo, está aí nos assistindo, essas ações elas são avaliadas dentro de alguns requisitos, né, Alexandre? Quais são? Dá para você destacar alguns? Sim. Bom, é importante que o projeto ele tenha que o proponente escolha bem qual é o campo da cultura em que ele deseja atuar, justamente pelo fato da cultura ser bastante ampla. Então, é interessante que ele escolha bem qual é o campo que ele vai atuar. Esse projeto ele precisa apresentar características inovadoras, características que demonstram a criatividade da proposição, que consiga, de algum modo, atravessar o campo da cultura, propondo interlocuções entre áreas. É importante que o projeto seja acessível, democrático, aberto para que as pessoas possam participar e que contribuam de algum modo para o fortalecimento da cultura na universidade. Então esses são os principais critérios que a gente observa na seleção. Os pilares que vão nortear aí, né, as avaliações. Em relação às inscrições, já estão abertas, né? Sim. O PIAC ele tem chamadas ao longo do ano. A primeira chamada tem as inscrições encerradas agora no dia 26 de fevereiro. Depois nós temos uma segunda chamada no dia 4 de maio e a terceira e última chamada no dia 10 de agosto. Com isso, a gente consegue cobrir todos os meses do ano, encerrando as ações em 31 de dezembro. Para quem tem interesse, onde se inscrever? A inscrição é muito simples. Ela é feita por um sistema eletrônico através do envio de um projeto por e-mail e as informações todas de como enviar o formulário de inscrição podem ser acessadas na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é www.proesc.ufo.br. Fica aí o recado. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado também.
Depois do intervalo, a Organização Mundial de Saúde passa a considerar dependência em games como um distúrbio mental. Como dar limites aos filhos quando o assunto é o uso diário das tecnologias, por exemplo, o celular. O TVO Notícias volta daqui a pouco. Você sabia que a dependência em games agora é considerada como distúrbio mental pela Organização Mundial de Saúde? A decisão levanta debate. Até que ponto é diversão e o que é dependência? Quais os limites para essa nova geração que está rodeada de tantas tecnologias? Saiba mais na reportagem. Agilidade nos dedos e os olhos bem atentos que nem piscam. João Lucas tem 8 anos e gosta muito de jogar games. O meu interesse é jogos mais que você pode ficar, jogo de plataforma. Por causa que jogo de plataforma, você pode interagir mais. Jogo de plataforma é aquele em que o jogador corre e pula entre lugares elevados e com obstáculos, enfrentando inimigos e pegando objetos e bônus. Tudo em alta definição e até em 3D. E mesmo apaixonado pela diversão, João não extrapola no tempo. Sabe a hora certa de parar. 1h30, no máximo. Arthur programa alguns jogos e, claro, também tem os seus games preferidos. Eu gosto de Lego, Resident Evil e Minecraft. Para a gestora pedagógica de uma escola de programação em robótica, Daniele, em meio a tantas tecnologias e inovações, os pais devem dar limites. O ideal, eu falo sempre que é o diálogo, né? Então, na verdade, a mãe tem sempre que perguntar para os filhos o que ele está acessando. Até os 12 anos de idade, eu acho que sim, a mãe deve verificar o que o filho está acessando. É o caso da Letícia. Ela tem 3 filhos. Sempre supervisiona e impõe limites no tempo de jogos e acesso à internet. Só ficar por usar ou seguir um youtuber ou ver vídeos todos os dias os limitam de brincar, de estudar também, de praticar esporte. Então, tentando conhecer melhor a tecnologia em benefício deles, foi uma maneira de estabelecer limites. Um passatempo inofensivo para jovens, crianças e até mesmo os adultos, o videogame, quando utilizado em excesso, pode se transformar em um grande vilão. A dependência que faz os usuários preferirem os jogos a qualquer outro interesse foi incluída no Código de Identificação de Doenças, o CID, e passou a ser considerada distúrbio mental pela Organização Mundial de Saúde. Ana Patrícia alerta para os riscos do excesso dos jogos. Para a especialista, o grande perigo é quando a diversão começa a trazer impactos no trabalho, estudos e até nos relacionamentos. Eu acho importante que você incentive a criança, o adolescente a ter o relacionamento. Isso começa dentro de casa. Então, os pais precisam se colocar como pessoas mais interessantes do que aqueles personagens. Eles precisam mostrar que a presença, que a companhia deles é tão rica, tão interessante quanto a dos personagens. E também mostrar àquela criança que ela está perdendo no contato quando ela deixa de estar com as pessoas. Por exemplo, o jogo não vai dar a ela o contato afetivo, não vai dar para ela o abraço, não vai dar para ela o riso. Ela vai desistir do jogo a hora que ela quiser e ela não vai ter um feedback. Então, é muito importante que ela perceba quais são os valores, quais são as situações que ela está perdendo quando ela não tem esse contato pessoal, vivencial. Ainda segundo a psicanalista, os pais, além de terem pulso firme e saber dizer não quando necessário, devem ser exemplos para os filhos. É extremamente necessário que os pais continuem usando a autoridade deles, né? A autoridade que vem da sabedoria, da experiência de vida. Eles usem essa sabedoria para dizer o não. Então, não é porque meu filho entende mais de computador do que eu não possa dizer o não para ele. É o mesmo não, como você diz, com excesso de comida, com excesso de brinquedos, qualquer coisa que seja excessiva, o pai e a mãe precisam dizer que aquilo está fazendo mal, explique por que está fazendo mal, mostre à criança ou adolescente que aquilo deixa a criança isolada, que aquilo perturba o relacionamento, dê explicações bem consistentes e assim ele vai combinar o número de horas que é possível fazer aquilo. É importante que os pais continuem se sentindo
autoridades, né, protetoras dessa criança. E não deixem isso ao léu ou à mão da tecnologia, porque a tecnologia ela é muito boa, mas se ela for mal usada, ela pode ser um instrumento muito ruim para a criança. Qual o tempo ideal para uma criança ficar no celular? Existe uma média diária? Especialistas recomendam que é necessário ter bom senso no uso. Os pais devem impor limites. É hora do lanche, mas quem disse que o Wagner larga o celular? Agora nas férias, o menino de 7 anos chega a ficar 10 horas por dia com os olhos e os dedos na tela. A mãe tenta pôr limites, mas... Eu tento diminuir, eu tento acompanhar, mas sempre é um atrito, né? Você virar e falar assim, agora vem cá que a gente vai dormir. Aí chora. Agora você vai parar para poder comer. Aí chora também. Wagner, me conta uma coisa. Quantas horas do dia que você fica no celular? Não sei. Nunca parou para contar? Nunca. Mas é muito ou pouco tempo? Muito. A rotina do Wagner é parecida com a de muitas crianças. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, são 22 milhões de crianças e adolescentes usando o celular. Um parque de diversões com milhares de jogos diferentes. Tudo ao alcance das mãos. Não é à toa que o celular exerce fascínio sobre as crianças. Hoje, 91% dos jovens brasileiros que têm acesso à internet navegam principalmente pelos smartphones. Mas se passar algum tempo num parquinho desse aqui, pode resultar num joelho ralado ou num braço quebrado. Passar tantas horas no celular também pode causar danos físicos que atrapalham o desenvolvimento das crianças. A gente encontra criança dessa idade com tensão nos ombros e no pescoço. Né? É uma idade para ter soltura corporal e a gente encontra a tensão. E o segundo aspecto é que inibe demais a movimentação. E movimentar a ação é explorar, é conhecer o mundo. E é também ser capaz de se expressar afetivamente. O uso excessivo também atrapalha o sono. E aí, a noite mal dormida acaba interferindo na liberação do hormônio TSH, ligado à tireoide, e do cortisol, que controla inflamações e alergias. Na análise da psicóloga, é preciso achar uma forma de impor limites. A questão é o que é dica de ouro para dar limite. Como a gente viu aí nas reportagens, são várias as tecnologias que fazem parte do cotidiano de jovens e crianças. Alguns jovens deixam até mesmo de socializar e fazer atividades para ficar no mundo virtual. Como os pais podem dar limites? Como educar para o uso consciente das tecnologias? Quem fala para nós sobre esse assunto é a psicóloga Eliane Ota. Eliane, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Obrigada a você. Bom, como você estava me dizendo, a questão não é tão simples, né? Dar limites. A gente ouve muito isso, lê muito sobre isso. Como fazer isso? Parece que o problema não está sendo resolvido, não é isso? Então, a grande questão é que não é tão simples, vamos pôr limites. Todo mundo já sabe, né? Quanto tempo tem que ficar na internet, que não é tão bom assim. A tecnologia, ela veio, ela é necessária, a gente tem que se utilizar dela. Porém, por que é tão difícil pôr limites? Porque nós temos que, na verdade, os pais vão precisar propor outras alternativas. Eu vou tirar essa criança do celular, eu vou tirar essa criança do videogame. O que eu vou propor para ela? O pai chega em casa e está cansado. De uma certa maneira, os pais também estão se acomodando ao uso dessa tecnologia. As crianças ficam muito tempo na internet ou no celular e os pais, de certa maneira, né, não estou dizendo a maioria, nós não devemos generalizar, mas se tem um sossego durante esse tempo. Então, se eu vou propor um limite, eu vou ter que dar uma outra alternativa. Eu vou tirar o celular. Eles vão fazer o quê? Implica uma troca, né? Sim, alguma coisa eu vou ter que colocar nesse lugar. Mesmo que a criança não faça nada. Se a criança está lá, hoje as crianças estão muito mais ativas, né? Eu vejo que elas estão mais dinâmicas. Elas vão querer conversar, elas vão ficar ali por perto. Então, os pais também vão ter que sair dessa zona de conforto. Eu acho que a internet, o videogame e essa tecnologia toda, ela traz uma comodidade, um conforto para ambos. Até para os pais, que às vezes ficam no celular também, né? Sim. Cada um num canto. O que eu percebo é isso, assim, eu acho que a questão é mais complexa. Não são só as crianças, os adultos também, né? Se você for parar para pensar e observar, vai no restaurante. Gente, está todo mundo, as pessoas estão juntas, mas estão todos ali no seu próprio mundo. Então, se eu vou mudar, na verdade, eu acho que a questão é anterior.
A minha postura precisa se modificar, eu preciso olhar para mim, ver qual é o meu comportamento e o que está refletindo no meu filho. O filho é muito reflexo dos pais. É uma análise sistêmica que tem que ser feita, né, Eliane? Sim. Por exemplo, a criança não come se não for ali no iPad, no celular. Isso parece uma coisa simples, comeu direitinho e tal, mas isso é sério, não é? Muito sério. Na verdade, a criança está sendo... não vou usar essa palavra, porque eu acho uma palavra pesada, né? Enganada, mas você está distraindo a criança para fazê-la comer. Nós temos índices altíssimos de obesidade, porque as pessoas, os adultos, provavelmente ela vai tender a ser um adulto que vai estar na frente da televisão fazendo o quê? Comendo. Que é o que todo mundo faz, né? Tô ali vendo qualquer coisa, uma série, tô comendo. Adolescente faz muito isso. Então, mas aonde começou? Nós vamos ter problemas lá na frente. Por isso que eu falo, assim, a gente precisa pensar a questão anterior, é o meu comportamento, né? Tem acho que é um ditado que diz assim, que as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então, se eu fico muito na internet, meu filho está vendo. Eu também vou ter que sair da minha zona de conforto, estar com esse filho. Esse exemplo está falando, né, de comer. Se conscientizar do que está comendo, olhar para a comida fazer parte de uma rotina, né? Antigamente a gente não podia nem ligar a televisão enquanto estava comendo. Hoje todo mundo assiste a televisão. Adulto faz muito isso. Você tem uma televisão na cozinha. Agora, por onde começar? A gente sabe que é difícil sair da zona de conforto, né? Sim. Por isso que muita gente fica na zona de conforto. Mas é preciso, primeiro, acho que essa entrevista vai servir para quem está nos assistindo. Primeira coisa, atenção. Como você está criando seus filhos, né? Segundo passo, onde eu começo? Por onde os pais começam? A partir de mim, né? Eu preciso mudar a minha postura, olhar como é que eu estou sendo. Será que, então, eu preciso rever alguns papéis meu enquanto profissional? Eu estou cansada? Será que eu estou usando essa comodidade? Eu estou nessa zona de conforto porque eu estou cansada? Então, eu acho que além de você, como é que eu estou criando meu filho, é que mãe eu quero ser, que pai eu quero ser. Primeiro é um olhar para si, para você depois poder olhar para o outro, né? Aí você vai poder ajudar seu filho. Se está muito difícil, não está dando conta, eu acho que ele precisa procurar ajuda mesmo. Não é fácil, não é fácil. É uma questão complexa. Se fosse tão simples, todo mundo já sabe o que é para fazer, né? Por que é tão difícil? Que envolve a gente enquanto pais, enquanto educadores. Mas fica a reflexão, né, Eliane? Sim, é um tema que dá pra gente debater por horas. Sim. Mas eu acho que serviu para quem está nos assistindo falar, opa, tem alguma coisa errada, pode ter alguma coisa errada. Isso. Né? Obrigada, viu? Obrigada. Pela sua presença aqui no TV Notícias. E a gente fica por aqui. Você confere agora o Jornal Minas, segunda edição. Ótima noite para você e até amanhã.